Que a criança que tem laudo, ela tem direito à prova adaptada de acordo com as suas necessidades, né? Só que tem muitas famílias e a criança acaba, claro, indo na mesma vibe ali, na mesma onda da família, de usar isso como muleta também. Então, o meu filho não foi bem porque ele tem determinado laudo. Mas o seu filho estudou? Tá, ele estudou, a prova tá adaptada. Ele prestou atenção na aula, ele fez algum fichamento, né? Porque a maioria dos professores, quando fazem uma prova adaptada, na aula também eles dão aquele conhecimento de uma forma adaptada também para aquele aluno, né? A gente sabe que hoje em dia, quanto mais estímulos você der, estímulos que eu digo ao mesmo tempo, que mexam com as sensações do aluno, né? Olfativo, tato, visual, auditivo, né? Quanto mais estímulos você der ali na aula, mais significativo vai ser aquele conteúdo para o aluno, né? Então, às vezes o professor fez isso, mas e o aluno? Ele estava prestando atenção? Ele estava minimamente querendo prestar atenção? Né? Estudou depois? Porque tem a prova, né? Geralmente até o material é adaptado. Então, a gente percebe isso, que muitos alunos não estudam, né? Aí a família, às vezes, quer super proteger ali também a criança, o adolescente. E aí, quando ele vai mal, a culpa é da escola que não adaptou direito, ou o professor que não fez a prova do jeito que devia. Então, é muito complicado, porque, igual você fez a primeira pergunta ali, né, que a Tal comentou que até psicólogos têm na escola hoje, né? A gente tem hoje na escola pessoas específicas para trabalhar com a educação especial, né, com a inclusão. E os professores, né, são os profissionais que podem ajudar as famílias nesse ponto. Não é? Porque pai e mãe não tem curso, não tem formação para olhar para o filho e falar que tem alguma coisa errada, ou da parte educacional de falar que o professor devia fazer de outra forma. Você não chega no médico falando que eu não gostei do exame que você... do laudo que você deu no meu exame. Da receita. Não gostei dessa receita. Sim. Mas no mundo da educação, os pais muitas vezes não aceitam esse saber do professor, essa autoridade do professor. A gente percebe que o professor tem ficado cada vez com menos autoridade em sala de aula. Então, os pais devem prestar atenção, sim, nos professores, né? Esse com é um certeza. recado Muito. importantíssimo, Pais, né? prestem atenção nos professores, nos seus filhos. Né? Não validem tudo que seus filhos fazem. Até porque ninguém conhece melhor os filhos que os pais, né? E às vezes a gente acaba dando uma passadinha de mão ali na cabeça. Acham que conhecem muitas vezes, né? Porque eu lembro, eu já fui aluno também e pra professora eu falava uma coisa, pro meu pai eu falava outra. Ah, você era o terrível, então. Com certeza. Bom saber. Lá a mãe do Fábio, o pai do Fábio. Nossa, minha mãe ia direto pra escola. Terrorista aqui. Só que apanhava, até um assunto que a gente pode falar sobre isso também, né? Apanhava na casa e na escola? Na casa e na escola. Eu não pagava imposto pra apanhar. A minha mãe falava que se eu apanhasse na escola, mãe... Apanhava em casa também. Apanhava em casa. Aí eu nunca apanhei na escola. Mas em casa... Não, eu não ligava pra isso. Eu poucas vezes, assim, de ter problema de briga. O meu problema era não gostar de estudar. Eu era desligado. Tanto que eu era... Sou até hoje, acredito eu, né? Espero que sim. É muito criativo. Então eu sempre dava um jeitinho de fazer um trabalho com as ferramentas que eu tinha, que eu me dava melhor. Mas assim, nunca fui desrespeitoso. Eu era só... Sabe, levando naquele jeitão brasileiro, assim. O típico adolescente. Exatamente. Muitas vezes não levava caderno para a escola, e no dia da prova, ou eu tinha uma boa... Né, ouvia e conseguia responder, ou no trabalho em grupo eu apresentava. Então, quem fazia o trabalho pesado era, né, os colegas de trabalho. Eles só me entregavam lá no trabalho e eu apresentava, né? Era a sua habilidade da comunicação, né? Até hoje. Então, assim, serviu para alguma... Até por isso que a gente fala, assim, às vezes a criança vai muito mal na matemática. Mas é um mega comunicador, né? E eu tenho dificuldade de matemática até hoje. Então, se você pesar isso na mesma régua, você está perdendo um comunicador. Você não vai ganhar um matemático, mas você está perdendo um comunicador. E vice-versa, né? Então, tá aí a minha desculpa, se eu tenho certeza que eu convenci você. Minhas professoras hoje, eu encontro ela na rua e elas falam, não acredito que você tá assim e tal, sabe? Me parabenizam. Mas Einstein falou, né? Se a gente julgar um peixe pela sua capacidade de subir numa árvore, ele vai se considerar um burro. Exatamente isso. Eu não sei se minhas professoras estão tentando me agradar também, mas eu acho que... Ou elas achavam assim, eu não acredito que, né? Esse aqui... Não era pra ser nada, né? E assim conseguiu. Foi no jeitinho e conseguiu. Mas, enfim. Foi eficiente. Né? No final das contas, a gente tá indo bem.
Mas, voltando ao nosso... Perdemos o foco aqui. Né, o TDAH não diagnosticado falou um pouquinho mais alto que agora. Mas a gente falou sobre os pais, estava falando sobre a questão, né, de... Apanhou na infância, né? Essa questão de violência também é uma coisa, né, muito triste, assim. E até tem os defensores da palmada, que até hoje falam nesse sentido, mas, assim, mudou muito, né? Como que vocês analisam hoje essa questão aí? A palmadinha... Olha, palmadinha tá liberada? Tem vários viés, mas vamos olhar assim na questão de limite e da questão de palmada, né? Se eu falo que eu dei uma palmada na minha avó, porque ela não se comportou direito. Inadmissível, né? Inadmissível. Meu marido me deu uma palmada porque eu não agi da forma que ele queria. Inadmissível. Uhum. E daí você fala pro seu filho, eu te bati porque eu te amo, porque eu preciso te pôr limite. Como que essa criança vai crescer? Batendo porque ama, né? Porque precisa impor limite. Mas Desculpa. batendo. Ou apanhando, Sendo... né? Tá no meio das agressões, né? Sempre vai Exatamente. estar. De um lado ou de outro, ela vai estar. Exatamente, tal. Então, esse é o primeiro viés que a gente tem que olhar, né? Quem ama, bate. Né? Então, quem ama, bate mesmo. Então, essa é uma forma de amor? Esse é o primeiro ponto, né? Aí a gente olha também para a questão de confiança. Poxa, vamos pensar a criança, né? Se colocar no lugar da criança. Se eu fizer algo errado, e meu pai vai me bater. Então, eu não vou fazer aquilo errado não porque eu aprendi que aquilo é certo. Eu não vou fazer porque eu tenho medo do meu pai. Esse é o segundo viés. Sim. O terceiro eu posso confiar no meu pai e na minha mãe? Se eles me batem? Se acontecer uma coisa grave comigo, mas eu tenho medo de contar porque eu não sei a reação deles. Eu vou contar? Então, olha as camadas que tem aí, né? E aí tem toda a questão ainda cerebral, né? Porque a gente tem a amígdala cerebral. E a amígdala cerebral é como se fosse um urso, quando eu falo com as crianças para explicar para elas o porquê que a gente fica bravo e tudo mais. A amígdala cerebral, ela fica como se fosse um urso acordado quando ela tá com medo, né? Quando ela tá em alguma situação de perigo. E o cérebro, ele não aprende. O cérebro como se ficasse paralisado, né? E esse urso tomasse conta. Então, essa criança pode reagir. Por isso que muitas vezes a criança daí bate de volta, briga com a mãe, né? Tem criança que mesmo apanhando reage. Sim. Ou essa criança pode fugir, né? Paralisar. É instintivo. É instintivo. A questão de medo é luta, fuga ou paralisia. Então, na hora que essa amígdala cerebral, como eu digo para as crianças, que esse urso acorda, né? Que essa amígdala tá ali ativa. Então, de alguma forma, essa criança vai reagir, mas o cérebro dela, o córtex pré-frontal, que é a parte do raciocínio, a parte do aprendizado, ele vai paralisar. Então, não adianta você bater, não adianta você gritar. Se a criança vai ficar com medo, ela não vai aprender. E não só essa violência física, né, que a gente estava falando agora da palmada, mas tem um estudo que mostra o reflexo das crianças diante de uma situação onde o adulto grita perto dela. E ela se assusta e causa, assim, né, impactos ali, assim, se vê evidentes na criança. Muitas vezes paralisa, choca, né, de ver, assim, um adulto gritando com a criança muitas vezes, porque a força é totalmente desproporcional. Então, o medo que o adulto causa numa criança, né, se imagina, o olhar da criança para cima, vendo o adulto ali para cima, então deve ser não, né? É algo bem, bem chocante, assim, né? Deve causar impactos para a vida inteira, né? Ah, com certeza, né? Causa principalmente na autoestima, né? Aquele sentimento de eu não sou capaz de fazer nada. A gente vê muitos adultos hoje com traços de depressão, de uma ansiedade, uma acomodação de não conseguir sair do lugar, não conseguir ser protagonista da própria vida, porque até hoje não conseguiu superar Os traumas da infância. esses traumas. Então, tudo isso impacta muito, né? Então, a palmadinha, né, igual você falou, ela tem, assim, severas consequências depois. Né? O grito, o xingamento, a forma como você fala com a criança, né? Se você... Frases como, você não faz nada direito, não posso pedir nada pra você. A criança acredita nisso. Fica gravado. Fica gravado. E aí, depois de adulta, só procurando um psicólogo para tentar amenizar a situação. Né? Para ter consciência disso, porque muitas vezes a gente cresce e nem tem consciência do que aconteceu lá atrás, né? Isso é verdade. Assim, muitas coisas, né, agora, depois de adulto, que a gente tem um pouco mais, assim, de conhecimento, que vai pensando em se cuidar e se conhecer um pouco melhor. Eu nem sabia que isso podia ser porque
tempos atrás isso aconteceu. Então, esse conhecimento, às vezes, ele vem tardio também, né? E entender, muitas vezes, que a família, às vezes, se sente muito culpada, né? Quando descobre isso. Ai, porque eu bati no meu filho. Que as famílias... Eu acredito que todas as pessoas normais, né? Que não tem nenhuma psicopatia. Todos os pais fazem o melhor que podem para os filhos. Sim. Né? Tenho certeza absoluta disso, né? Toda mãe faz o melhor que pode. Todo pai faz o melhor que pode. Então, ele acredita que é dessa forma que se educa. Porque ele foi educado dessa forma. Porque ele aprendeu que isso é pôr limite. Mas, a partir do momento que a pessoa tem o conhecimento de que isso não é bom, aí já vira a responsabilidade dela.